Saúde irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. E hoje a gente vai comentar, esse vídeo tá ficando bastante famoso aí, né, nas redes sociais, muita gente está compartilhando. É um prato cheio, principalmente para aqueles que gostam de criticar o sistema religioso, as doutrinas de homens, e muitas pessoas que também são chamadas aí de desigrejados, né? Pessoas que criticam a igreja, diz que amam a Deus, que gostam de Deus, mas não gostam de ir para a igreja porque dizem que lá tem só coisas de homens, doutrinas de homens, e não é o que Deus quer para nossa vida, que Deus está dentro de nós e nós não precisamos congregar. Eu vou fazer comentários a respeito de tudo isso aqui, mas primeiro a gente vai ouvir essa música da Aimee Rocha, tá? Que ela está participando desses programas, né, musicais, de um desses programas, e ela levou uma música assim que chocou, que impactou bastante gente. Eu quero deixar para vocês aqui o meu ponto de vista, a minha opinião, claro, respaldado na Bíblia, tá bom, meus irmãos? E se inscrevam aí no canal, se vocês ainda não conhecem o Aprendendo Bíblia, ative o sino de notificações, deixe seu comentário e o seu like, e vamos então ouvir a música aqui da Aimee. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus. Uai, que é isso? Uau. Bom, a gente viu ali que houve até muita emoção com relação aos jurados que estavam ali naquele momento, né? Um desses jurados, inclusive, já foi, né, para fora do país para poder ajudar, né, nessas questões dessas missões que tem para ir para a África, para outros lugares, né? Compraram crianças lá, né, da mão de pessoas que estavam abusando delas ou então iriam matar. É uma coisa terrível. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno e que as piores atrocidades, sabe, que a gente consegue imaginar, às vezes não chega no nível do que Satanás está fazendo, usando muitas pessoas nessa terra, tá? Nós temos, no meu ponto de vista, dois lados nessa história toda, nisso tudo que ela fala, tá? Tudo que ela fala é realidade, tá? Mas nós temos dois lados, por quê? O que eu digo? Primeiro, esse vídeo serve como um despertador da igreja. Tá cheio de igreja vivendo exatamente como ela citou ali. Inspirada e baseada no seu ego, só olhando para si próprio. Nem quem tá lá dentro da igreja consegue ser visto por alguns membros, sabe? O reino virou negócio.
a questão do dízimo. Esses dias eu estava até fazendo um vídeo aqui, não estou falando que eu sou contra dízimo, isso e aquilo, tá? Isso é outra história, mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas dizendo que o dízimo é condição para ir para o céu, para ir para o reino de Deus. Ou seja, se o dízimo é condição para ir para o reino de Deus, porque se você não dá o dízimo, você está roubando, que nem diz lá Malaquias 3, então os ladrões não herdarão o reino do céu. Então se você não der o dízimo, você está roubando a Deus e os ladrões não vão para o céu, pronto. Ou seja, a expiação é feita pelo dízimo, pelo dinheiro, e não pelo sangue de Cristo, pela graça de Jesus. As pessoas não conseguem entender, né? E estão baseadas realmente no evangelho de fariseu, que era tudo na obra. Você não pode cuspir no chão, você não pode comer sem lavar a mão, você sabe? Pode, não toque, não sei o que, papapá, como diz Paulo. Então realmente há esse lado de um evangelho de fariseu que está sendo pregado aí em muitas igrejas, tá bom? Mas também existe um outro lado, que isso não pode ser usado jamais, para poder justificar a tua ausência dentro do corpo de Cristo, tá bom? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, quem fundou foi o próprio Cristo. Se você diz que ama Jesus e você não quer viver em comunhão, saiba que você no mínimo está indo contra a orientação de Cristo, porque Cristo que pediu para Pedro reunir os irmãos e viverem em comunhão e deu o nome de igreja, eclésia, o conjunto, a congregação de pessoas em pró de levarem o evangelho de Cristo, estarem sempre juntos, andando juntos. A vontade de Cristo não era que as pessoas ficassem separadas, mas sim juntas, até porque juntas elas conseguem fazer muito mais, com o mesmo propósito, certo? Então isso não é desculpa, tá, para as pessoas, tampouco as pessoas que gostam de criticar a igreja, aquelas pessoas mais ateus, né? As pessoas que se julgam não crer em Deus, são ateus e tal, né? Tem pessoas que eu conheço que são ateus, que passaram muito tempo sendo ateus, e a justificativa era sempre essa: porque o pastor da igreja faz isso, porque o outro fulano, porque o ciclano, porque aquele pastor famoso é rico, é aquilo, rouba dinheiro do povo. Irmãos, agora eu quero mostrar a Bíblia para vocês, tá? Tudo isso que acontece já tinha sido predito. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2. Também houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos doutores entre vocês, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Ou seja, doutrinas que vão te levar à perdição, não vão te levar à salvação, mas se parecendo como se fossem, né, pessoas de Deus. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Ou seja, que as pessoas iriam seguir essas dissoluções, essas heresias, está profetizado, isso vai acontecer. Em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia fala, Paulo apresenta ali profeticamente, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, que a igreja ia a uma apostasia. O que é apostasia? A igreja ia se desgarrar do verdadeiro evangelho, ela ia se apostatar, ia se soltar do verdadeiro Cristo, sabe? Ia começar a cair em perdição, ela ia se apostatar, a fé ia embora. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias por causa da iniquidade. Então tem pessoas que por causa de um pastor que rouba o dinheiro, que faz isso, que não sei o que tem toda essa heresia de perdição lá dentro de onde ele prega o evangelho dele, essas pessoas elas julgam todo um contexto, elas perdem a fé por conta da iniquidade, elas se deixam levar por isso. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então seu fundamento deve ser Cristo, não deve ser homem nenhum. A gente tem que saber disso, certo? E já tinha sido profetizado, né? Muitos blasfemariam o caminho da verdade, fariam de vós negócio, porque por avareza, amor ao dinheiro. As pessoas estão cada vez mais consumistas, mais avarentas, e isso não é diferente com pastores de igrejas, sabe? De muitas igrejas, não de todas. A gente não pode generalizar. Fariam das pessoas negócio com palavras fingidas, sobre as quais de longo tempo não será tardia a sentença. Timóteo também é alertado por Paulo em sua segunda carta, no capítulo 3.
Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mães, ingratos. Tempos difíceis nos últimos tempos, nos últimos dias. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, profetizando a Timóteo: Timóteo, cuidado, vai ter caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos, tendo aparência de piedade. Nossa, nós queremos proteger, nós queremos fazer, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Se afasta desse povo, mesmo que eles se digam religiosos, mas vai seguir o verdadeiro Cristo, vai se unir com quem realmente está buscando o verdadeiro evangelho. Tá? Não generalize. E acorda, igreja, acorda, porque a gente está vivendo esse evangelho, a gente está vivendo isso aqui. Paulo recomenda a Timóteo que pregue a palavra em 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra dentro do tempo, fora do tempo, exorte com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é o que? É paciência com amor, você ter amor e paciência com as pessoas, porque vai vir um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então disse: não, Jesus Cristo, ele não foi um filho de Deus, ele foi um profeta. Aí juntou um monte de gente ali. Jesus Cristo não ressuscitou em carne, ressuscitou em espírito, foi como um fantasma. Aí vai um monte de pessoas também ali. Não, Jesus, ele permite que você ame quem você quiser. Se quiser se relacionar com o animal, Jesus não vai te condenar. Não, tá tudo certo, a gente pode fazer isso, pode fazer tudo, pode andar seminu, isso aí não tem nada a ver. O importante é que Deus deu a liberdade pra gente, é o livre-arbítrio, sabe? Então, pessoas amontoam doutores conforme as suas próprias concupiscências, tem comichão, eles têm comichão nos ouvidos e querem ouvir aquilo que eles desejam. E para finalizar, a gente tem que entender o que Paulo falou aqui na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, tá? Que ele diz: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então você tem que tomar isso daqui para si. Sua vida tá muito boa, tá todo mundo te aplaudindo, tá tudo certinho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com relação ao evangelho. Quem sabe você está vivendo um evangelho de fariseu. Quem sabe você está vivendo um evangelho que não se preocupa com as outras pessoas, que é só na legalidade. Isso pode, isso não pode, não sei o que, papapá. E você condenando as outras pessoas. Não tira a trave do seu olho, sabe? Para tentar tirar o cisco do olho do irmão. É difícil, irmãos. É difícil. Realmente, o que essa moça cantou aqui é a realidade que nós vivemos. É a realidade do mundo e muito triste realidade da igreja. E João viu isso em Apocalipse, Paulo viu isso, Pedro profetizou, todos eles profetizaram que a igreja ia entrar numa apostasia nos dias do fim, tá bom? Então se guarde e não se deixe levar por esses falsos profetas para que você se afaste de Cristo, para que você viva uma vida afastado de Cristo, afastado do evangelho, afastado da Bíblia, afastado dos irmãos, da comunhão, do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e que a graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Até o próximo.